Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos jogar de Roblox. Vamos entrar aqui. Gente, vocês viram o vídeo do arrumando meu pallet de parede? Tá. Eu preparei um jogo legal. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Só que eu não escolhi o mapa que eu vou jogar, gente. Vou deixar eu ver um com vocês juntos. Aí, gente, eu vou escolher um, mas aí tá aqui assim. Com vocês. Aí eu vou de pandinha.
Ainda bem que esse novo de passo tem recheio. Agora que tá difícil. Pronto. Pronto, gente, tá bom. Desculpa que eu distraí com o telefone, né? Será que eu tenho medo? Tá, gente, até a hora que eu que isso tem a ver com fogo, gente? Ai, tipo a cerejinha do cupcake. Parece fofinho, gente. Parece um jogo, não parece? Só um negócio aqui, já vai? Tô falando com minha mãe, peraí.
Tchau, gente, deixa eu ver. Tô com calma doida. Pera.